Começa agora o explicador da Rádio Observador, esta manhã sobre o futuro e a estabilidade governativa em Portugal. E para isso é nosso convidado Mário Mourão, secretário-geral da União Geral de Trabalhadores. A moderação é do Bruno Vieira Amaral e do Luís Soares. Mário Mourão, bem-vindo a este explicador. Depois do resultado das legislativas, espera um governo que consiga durar os 4 anos e pergunto-lhe também se acha que isso é desejável, haver essa estabilidade a 4 anos política no país. Bom dia. É claro que é desejável que haja estabilidade, nomeadamente para a concertação social e para o diálogo social, que é imperativo, que é essencial. A estabilidade é um fator muito importante para aprofundar quer o reforço do diálogo social, mas também da concertação social. Há compromissos que foram assumidos com os governos e são assumidos com os governos, não com os partidos, e por isso esses compromissos que são assumidos devem ser cumpridos. E esperemos que o próximo governo venha com a disponibilidade também para continuar a trabalhar no âmbito da concertação social, porque é importante para dar respostas àqueles que são os problemas que os trabalhadores, as empresas e o país hoje enfrentam. E teremos um novo governo, que tudo indica, da AD. Que avaliação faz deste ano em que durou o governo de Luís Montenegro? Bom, o governo durou um ano. É evidente que aquilo que é o programa do governo atual não difere muito do que foi há um ano e, portanto, há uma ou outra matéria que é diferente, nomeadamente naquilo que é a meta para o salário mínimo, que propõe 1.100 euros para 2029 e 2.000 para o salário médio. E esses valores parecem razoáveis? Eu acho que são pouco ambiciosos, mas ainda é cedo, naturalmente, que os acordos prevêem reforços e isso tem sido feito todos os anos com os governos. É possível fazer reforços daquilo que é o acordo que existe e esperemos que assim se continue, porque é preciso dar respostas aos salários baixos. Os salários baixos, toda a gente falou, que todos os partidos falaram durante a campanha, os salários baixos não existem só na campanha eleitoral. Os salários baixos é uma realidade em Portugal que existem para além de tudo. E é da vida, e é daí que resulta a vida das pessoas. E por isso vamos ver que aquilo que foram promessas, aquilo que foi intenções que durante a campanha os partidos anunciaram, nomeadamente a AD, que ganhou as eleições e que, estou certo, será o próximo governo da AD, que venha naturalmente com essa disponibilidade para dar respostas aos problemas que eles próprios falaram durante a campanha, que o país é um país de salários baixos e é preciso inverter a situação. E espera que o PS ajude a AD nesse caminho e nesse percurso, ou preocupa na UGT o resultado que o PS obteve nas eleições e a esquerda em geral? Eu, naturalmente, que espero. O PS é um partido que tem responsabilidades e teve responsabilidades governativas. Foi o PS que os acordos de concertação social tiveram um impulso muito grande a partir de 2022, que se negociou o primeiro acordo de médio prazo de salários, de rendimento e produtividade. E, portanto, depois isso continuou com os governos e também depois com o atual governo, ainda o atual governo, que ainda não temos um novo governo, em que foi também demonstrada e, defendida a continuidade daqueles que eram os compromissos que tinham sido assumidos em acordos de concertação social por anteriores governos. Portanto, o PS tem essa responsabilidade. O PS sabe o quanto é importante a estabilidade para o país, para que se concretizem aquilo que são os programas eleitorais e aquilo que são os orçamentos que vão sendo aprovados, e a estabilidade é muito importante para criar confiança, quer nas empresas, na economia, mas também para aquilo que é a assunção dos compromissos que vão sendo assumidos no âmbito do diálogo social. Portanto, Mário Mourão considera que José Luís Carneiro, que será aparentemente o próximo secretário-geral do PS, faz bem em declarar que viabiliza o governo, o próximo governo? Eu julgo que sim, mas naturalmente que terá
ser avaliado pelo próprio Partido Socialista e por José Luís Carneiro. Mas o PS deve colocar algumas linhas vermelhas a nível das questões laborais, por exemplo? O PS, relativamente às linhas laborais, todos nós conhecemos, quer naquilo que foi a agenda de trabalho digno, que foi aprovado por um governo PS, aquilo que tem a ver com a legislação laboral. Há linhas vermelhas que nós não podemos ultrapassar, nem a UGT, nem naturalmente o Partido Socialista, e não só o Partido Socialista, mas também o Partido Social Democrata, que faz parte da UGT. Há linhas vermelhas relativamente à legislação laboral que não são são linhas que podem causar um retrocesso naquilo que foi o que fomos conseguindo ao longo dos anos para melhorar a vida das pessoas, quer o trabalho digno, quer a redução do horário de trabalho. Por exemplo, nós há 30 anos que não mexemos no horário de trabalho. A Espanha já evoluiu para as 37 horas e meia. Hoje o Portugal, só assim é que é possível falarmos da conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. E há condições para isso ao nível de produtividade? Olha, naquilo que foi a experiência dos 4 dias, da semana dos 4 dias, a experiência que foi feita a experiência piloto que foi feita com as empresas foi muito positiva. Eu não sei se há vontade ou não para continuar a explorar essa via. E as empresas que fizeram e participaram nessa experiência piloto, todas elas disseram que a produtividade foi maior, que a motivação dos trabalhadores era maior e que não houve qualquer afetação negativa para aquilo que foi o resultado das empresas. Portanto, é uma porta que não deve estar fechada, devemos explorar, tal como naturalmente a questão da redução do horário de trabalho. Está nas 40 horas, temos que pensar nas 35 horas, naturalmente com as empresas, porque é preciso também trabalhar com as empresas. Isto não é por decreto, é preciso que haja naturalmente o apoio para que as empresas também possam dar resposta à modernização da economia, porque nós temos uma economia baseada em pequenas e médias empresas. Isso é um problema que temos de escala e é preciso fazer também esta transformação, e isso tem que ser feito com as empresas, mas também com os trabalhadores e envolvendo os sindicatos, que são os parceiros sociais também dentro das empresas. Mário Mourão, há pouco falava da questão dos salários baixos, uma questão apontada por todos os partidos. O salário mínimo tem aumentado nos últimos anos, mas esse aumento não foi acompanhado por um aumento correspondente a nível do salário médio, e apesar dessas metas traçadas pelo Governo, como é que se resolve esse problema? Olha, esse é um problema, de facto, é que o GT não quer que o país seja um país de salários mínimos. E isso, naturalmente, que a trajetória que tem tido o salário mínimo nos últimos anos, que é positiva e que deve continuar, o mesmo não tem acontecido relativamente ao salário médio. O salário médio tem muito a ver com a negociação coletiva, não é por decreto que se decreta como ordenado mínimo. O salário médio é com os sindicatos, é a negociação coletiva. E isso, de facto, nos últimos anos, desde que há este acordo, o salário médio tem crescido muito, o que quer dizer que o salário mínimo está a achatar. E, portanto, é preciso dar respostas a isso. O programa do Governo que ganhou as eleições, da AD, prevê que também o salário médio possa ter como meta os 2.000 euros em 2029. Bom, onde é que se situam os trabalhadores do salário médio? Muito nas empresas privadas, e nomeadamente nos grandes grupos económicos. Ora bem, se nós formos ver aquilo que tem sido a negociação coletiva nos últimos anos, tem deixado muito a desejar. Isso porquê? Porque os sindicatos perderam a capacidade de negociação? Não, ou porque as empresas há pouca vontade das empresas para negociar. Nós temos ainda patrões, é preciso, ainda não temos empresários, temos bons empresários, e eu quero precisar, porque o país também fez um grande avanço nessa matéria, mas ainda há patrões que também estão em grandes grupos de empresas e que não são sensíveis ao esforço que é necessário fazer para motivar as empresas, porque aquilo que esses gestores apenas pensam é retribuir aos acionistas o mais possível para mostrar que fez um bom serviço e fez um bom trabalho na gestão dessas empresas. Muitas vezes o trabalho e o resultado dessas empresas é fruto daquilo que é a produtividade dos trabalhadores, não é muitas vezes das medidas de gestão. O que nós temos que fazer é aquilo que o acordo previa em 2022, ou seja,
essas empresas, a maioria dessas empresas são aquelas que beneficiam dos apoios que estão nos acordos. Porque as pequenas empresas muitas vezes não têm condições para ter acesso a esses benefícios. E quem beneficia são as grandes empresas. Ora bem, é preciso que essas empresas, para beneficiar desses apoios, tenham negociação coletiva dinâmica. Porque, infelizmente, em Portugal, há alguns patrões que só por força é que conseguem evoluir. De outra forma, não há, veja o salário mínimo. Quer dizer, que em 2021 o salário mínimo era de 665 euros. Bom, hoje está nos 877 euros, mais 31% de aumento. É preciso continuar esta trajetória, mas isto é possível porquê? É possível porque o governo, os patrões e os sindicatos têm vindo a negociar e também têm havido um esforço. Mas as pequenas e médias empresas, Mário Mourão, constituem o grosso da economia nacional, têm capacidade para acompanhar essa evolução e essas metas traçadas para o salário médio? Não, vamos lá ver, nem todas as empresas têm tido condições para isso, por isso é que têm acesso a apoios que o acordo prevê. Deixe-me dizer que é preciso também fazer um esforço no sentido da reorganização dessas empresas. A produtividade, se fala muito da produtividade em baixa, deixe-me dizer que a produtividade muitas vezes não tem a ver com aquilo que é o resultado do trabalho das pessoas, do trabalhador. Acha que tem a ver com questões de gestão? Das empresas. Exatamente, e isso está aprovado. Houve um estudo recentemente que aqui, os trabalhadores têm muito mais qualificações, muito mais formação do que os empresários. Portanto, para ser empresário basta ter dinheiro, não é preciso ter qualificações. E, portanto, é preciso também fazer um esforço no sentido da reorganização das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas, porque a produtividade tem crescido, e os salários têm crescido abaixo, muito abaixo. Portanto, o problema não é dos trabalhadores, o problema tem muito a ver também com a organização das próprias empresas. E, portanto, nós aí compreendemos que é preciso também fazer um esforço, e o Governo aqui, enquanto parceiro na concertação social, também tem esta responsabilidade de criarmos todos medidas no sentido de ajudar estas empresas a reorganizar-se, até para que a produtividade suba. Porque se os nossos trabalhadores são apreciados fora do nosso país, produzem, porque é que em Portugal isso não acontece? Então temos um problema em Portugal, é preciso dar respostas também a essa questão. Mário Mourão, deixe-me colocar outra vez aqui uma questão relacionada com o cenário político que temos tido nos últimos anos, que tem-se vindo a alterar bastante, e mesmo havendo uma separação entre partidos e sindicatos, em que medida é que esta alteração do panorama político se reflete nos sindicatos? Que impacto é que, por exemplo, esta votação que o Partido Chega teve nestas legislativas pode ter no equilíbrio de forças entre as várias centrais sindicais? Bom, o Partido Chega, tem tido uma representação bastante significativa já no Parlamento. É um partido que faz parte do nosso regime democrático, porque foi aceito como poder concorrer às eleições, o que quer dizer que se identifica com aquilo que é a Constituição da República. É um partido que está no país e, portanto, tem que ser respeitado. As centrais sindicais... Não sei se a UGT tem associados filiados no Chega, por exemplo. Tem. A UGT também tem associados. A UGT também tem gente do Partido Comunista nos órgãos da UGT. A UGT é uma central plural. Portanto, tem sociais-democratas, tem socialistas, tem democratas cristãos, tem trabalhadores do Chega, tem trabalhadores do PCP, e, portanto, que estão nas empresas que estão filiadas na central sindical UGT. E, portanto, nós não vamos afastar quem quer que seja. Portanto, são todos bem-vindos, porque a questão dos trabalhadores é um problema de todos, é um problema do país. Mas o Chega, Mário Mourão, o Chega e a Iniciativa Liberal, com a atual composição do Parlamento, já falaram abertamente na possibilidade e na vontade de fazer uma revisão constitucional. Acredita que isso possa pôr em causa direitos dos trabalhadores? Isso pode acontecer. Naturalmente que aí os trabalhadores têm que reagir. Vamos lá ver. O problema dos países não é da Constituição. O salário não tem a ver com a Constituição. Os baixos salários não têm a ver com a Constituição. O problema da habitação
A questão diz que toda a gente deve ter uma habitação condigna, não sei o quê, mas as pessoas não têm. Portanto, não tem a ver com a Constituição. Não é tirar isso da Constituição que vai resolver o problema. Mas pode facilitar, por exemplo, os despedimentos dos trabalhadores? Eu acho que o despedimento em Portugal é o país onde é mais fácil despedir. Aliás, nós temos vários tipos de despedimento. Rescisões por mútuo acordo, é que eu chamo muito de rescisões por bruto acordo. Eu sou de um setor que há uns anos atrás despediu através de rescisões, não podemos dizer que foi um despedimento coletivo, foi através, mas nós sabemos como é que isso funciona, rescisões por mútuo acordo. E isso no setor bancário? No setor bancário. Exato. Foram milhares de trabalhadores, eliminaram milhares de postos de trabalho. Hoje esse setor, com os últimos resultados que tem tido a banca, por exemplo, os aumentos salariais, quando estamos a falar em salários médios, que é preciso, de facto, valorizar os salários médios, é um setor que, na negociação coletiva, aquilo que tem sido o crescimento dos salários é 2, 3, 2,5%, porque dizem que é preciso ter prudência nos aumentos salariais. É isto que nós não podemos permitir e a Constituição não vai resolver isto. Isto não é um problema da Constituição, é um problema que o país tem que resolver com as empresas, com o governo e com os trabalhadores. Não é a Constituição que vai resolver e dar resposta a este problema. A habitação, a inflação, isto não é a Constituição que vai nos dar respostas a estes problemas que nós temos hoje no dia-a-dia. A saúde. Quer dizer, se nos vamos entreter com coisas que não vamos dar resposta, provavelmente os portugueses vão ficar cada vez mais desanimados com aquilo que é a política hoje em Portugal. Mário Mourão, para terminar, tem-se verificado uma diminuição dos níveis de sindicalização. Os sindicatos perderam a capacidade de acompanhar as transformações do mercado laboral? É verdade que tem vindo a diminuir aquilo que é. Não nos podemos esquecer que relativamente a algumas empresas diminuíram muito os postos de trabalho. E falámos já de um setor como a banca, que tinha há uns anos cerca de 70 mil trabalhadores, hoje não tem muito menos, 40 mil trabalhadores. E, portanto, reduziram-se, por exemplo, a UGT, os três maiores sindicatos da UGT, do setor da banca, estão na UGT, portanto, naturalmente que isso se ressente. Mas há novas situações que estão a surgir e novos setores que estão naturalmente a crescer, como o setor da energia, como o setor da indústria. Portanto, são setores que têm vindo e que os trabalhadores têm vindo a sindicalizar-se. Agora, é preciso também dizer o seguinte, aquilo que era a estratégia sindical de há 30 anos não é a de hoje. E todos nós temos que fazer essa mudança essa adaptação de linguagem, essa adaptação de linguagem para as novas gerações que estão nas empresas. E isso está a ser feito? E está a ser feito esse trabalho e esse debate nas empresas e nos vários setores através dos nossos sindicatos. E, portanto, nós temos, em alguns sindicatos, crescido. E, portanto, é preciso não, desanimar essas pessoas que têm vindo para o sindicato e que esperam respostas e esperam dos seus sindicatos um retorno da sua cota, através da negociação coletiva, através de outros apoios que os sindicatos podem dar com aquilo que é a cotização sindical e, portanto, hoje temos todos que nos adaptar àquilo que é a nova realidade no mundo do trabalho. Mário Mourão, secretário-geral da UGT, muito obrigado por ter vindo ao explicador desta manhã. Obrigado, até à próxima. Obrigado. Bom dia. Até à próxima.